fizeram serviço em nós. Aí o verso 23 aqui de Marcos capítulo 7 diz: ora, Jesus falando, estas ou todos estes males vêm de dentro e contaminam o ser humano. Aí você diz, e o que isso tem a ver com a mulher cananeia, conforme ela é designada em Mateus 15, ou com a mulher cirofenícia, como ela é mais especificamente designada aqui em Marcos 7, do verso 24 ao verso 30. O que isso tem a ver? Tudo. Porque essa mulher e esse lugar, essa geografia, outra vez, semelhantemente à geografia do endemoninhado gadareno ou gerazeno, dos porqueiros, do outro lado do mar, da Galileia, onde hoje é a Jordânia, as montanhas de Amon, onde Jesus encontrou aquele homem e o libertou, semelhantemente àquela geografia que era considerada pelos judeus imunda. Quem quer que fosse lá, tocasse lá, andasse lá, comesse lá, e ainda mais fizesse o que Jesus fez, que é entrar num cemitério, libertar o homem dentro do cemitério, se relacionar com os porqueiros, ser tocado e tocá-los, libertar um homem que vivia chafurdado, com covas rasas e defuntos. Tudo isso era uma impureza total para os judeus religiosos de Jerusalém. E entre nós existem outras coisas que tornam o indivíduo igualmente impuro. Naqueles dias também tinha o aspecto da menstruação, daquela mulher que veio por trás, tocou na orla das vestes de Jesus. Por que ela veio por trás? Porque poderia ser acusada de estar contaminando Jesus, ou fazer Jesus acusável de ter sido contaminado por um toque impuro de uma mulher cronicamente menstruada. Por isso ela veio com aquela descrição. É por isso que aqui também, no contexto antecedente, lá em Genezaré, vocês viram como as multidões trouxeram seus enfermos e pediram a Jesus que permitisse que, pelo menos, os doentes pudessem tocar nas orlas das vestes dele. Por quê? Porque muitos desses doentes eram pessoas consideradas contaminantes, radioativas religiosamente falando. Gente menstruada crônica, gente com doenças tipo lepra, ou com pragas purulentas na pele, todas essas coisas que numa abundância horrorosa a lei de Moisés determinava que eram pessoas que se tornavam impuras se assim ficassem contagiadas e com a capacidade contaminante. Se ao menos tocassem alguma coisa, tudo que elas tocassem ficava impuro e tinha que ser lavado. E se tocasse na pele do indivíduo, ele tinha que se purificar e se afastar um tempo. Era igual disciplina de igreja. É o que o gay significa hoje, ou o LGBTQIA+, ou o indivíduo que já casou mais de uma vez, 2, 3 ou 4 ou 5, tipo a samaritana. Todas essas pessoas que mudam as designações e as terminologias ou as indicações de natureza médico-semântica do processo de contaminação, mas continuam a haver os contaminados e contaminantes, do ponto de vista desse olhar tão frágil, horroroso, diabólico e separatista e cheio de apartheid da religião, conforme vocês seguem e praticam. Então tem tudo a ver. Jesus tinha acabado de falar com aqueles indivíduos que eram os reis da contaminação, para quem tudo estava contaminado. Eram os separatistas do apartheid. Eram aqueles mesmos que o profeta Isaías menciona no capítulo 65. Leia lá em Isaías 65, versos 4, 5, 6, quando o próprio Deus fala através da boca do profeta, falando de Israel, desses religiosos,
que continuam presentes lá em Israel no dia de hoje, com o mesmo espírito, com a mesma atitude, enquanto vocês ficam lambendo-os e cultuando-os, mas eles são assim. Os mesmos que mataram Jesus e odiaram Jesus continuam com o mesmo espírito, só que agora vocês os cultuam. A saber, esses indivíduos que Isaías menciona no capítulo 65, através de cuja profecia Deus fala, designando-os da seguinte forma: povo que diz, eu sou mais puro do que tu, diante de mim, tu és como uma fumaça ardente, queimando as minhas narinas. Deus falando, usando um antropomorfismo, uma figura humana, queimando as minhas narinas, provocando tosse em mim. Como Jesus também disse, provocando náusea, vômito em mim, ao se referir à igreja de Laodiceia. Então, lá em Isaías 65, é Deus dizendo, vocês queimam os meus olhos, eu não suporto olhar para vocês. Vocês intoxicam as minhas narinas, vocês me provocam ânsia de vômito. Vocês são essas pessoas, e essas pessoas são assim. Diante de Deus, enquanto ficam acusando o mundo inteiro de tudo, Deus diz a respeito delas, vocês é que são os seres mais intoleráveis. Os intolerantes são para Deus os entes mais intoleráveis. Os discriminantes são os entes mais insuportáveis. Os que separam o joio do trigo, achando que receberam de Deus essa prerrogativa, esse olhar, essa superioridade, esse supremacismo, são os mais nojentamente diabólicos e não se enxergam. Pois bem, é por isso que eu disse que a história dessa mulher é uma sequência, tem tudo a ver. Aliás, os evangelhos, praticamente todas as histórias, ensinos e falas de Jesus, tanto em Mateus quanto em Marcos, em Lucas e em João, têm contextos antecedentes ou, quando não tem um contexto imediatamente antecedente, depois do que Jesus ensina, há um contexto imediato que ilustra o que ele acabou de dizer. Então preste atenção. Aqui no verso 24 diz que Jesus, após dizer essas coisas é que contaminam, essas que vêm de dentro, que vêm do coração, aí ele sai lá do extremo norte do Mar da Galileia, entre Cafarnaum e Betsaida, e se dirige para fora do território de Israel. Onde hoje seria o Líbano, é o Líbano. Ele vai para essa região aqui, bem designada por Marcos como território sírio-fenício. Porque até hoje você tem naquela região lá da tríplice fronteira, com o Monte Hermon, você tem a fronteira de Israel, a fronteira da Síria e a fronteira do Líbano. E no passado, bem passado, aquela região toda era fenícia. Nos dias antigos e milênios antes de Jesus já era fenícia. E nos dias de Jesus o lugar também era designado como Fenícia. É por isso que muito apropriadamente Marcos usa uma linguagem geopolítica mais precisa do que a de Mateus, onde a mulher é tratada como uma cananeia, como uma pagã, mas aqui ela tem nome, endereço, ela tem CEP. E Jesus sai da fronteira de Israel, considerada pelos religiosos o único lugar onde você eventualmente poderia transitar de maneira menos contaminada. Vocês vejam a hipocrisia que atribui à geografia santidade, sacralidade ou impureza e não sacralidade. Na realidade, não tem nenhuma coisa nem outra. Todas as coisas, como Jesus disse, e eu afirmei ontem lendo para vocês, todas as coisas são puras para os puros. Mas aí
Depois do que Jesus tinha acabado de dizer, lá no norte do Mar da Galileia, ele se levanta. O verso 24 diz: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, que eram geografias pagãs, do ponto de vista desses judeus todos que tinham vindo, especialmente de Jerusalém. E chegou lá, e por que ele foi para lá? Porque ele queria descansar. Frequentemente, desculpe a expressão, Deus só tem descanso fora da religião. Deus em Cristo também só consegue descansar fora da religião. Como frequentemente quem anda com Jesus, e aí eu me dou como exemplo, descanso infinitamente melhor fora da religião. Porque a religião é o único lugar onde eu não consigo descansar. Todo olhar é de juízo, é de avaliação, é de análise, é de ponderação, é de observação, é de microscópio eletrônico, tentando descobrir os teus mosquitos enquanto eles engolem os seus próprios camelos. Aí vai Jesus para fora da fronteira de Israel para poder ter um minuto de sossego, de descanso. Sai da igreja, da sinagoga, do templo, da observação religiosa, do whatever you want, o que quer que você queira designar como ambiente, fronteira de observação religiosa, tanto faz, é tudo igual, é a mesma coisa. E ele sai daqui desses olhares jerusalêmicos dos fariseus e dos escribas que andaram quilômetros para perguntar sobre fimose, por assim dizer, por desimportâncias absolutas, para alugarem Jesus com idiosincrasias e particularidades patéticas. Ele sai porque ele quer descansar. É por isso que a gente vê Jesus sempre muito mais à vontade com os de fora do que com os de dentro. Quando ele quer se divertir, ele vai para os banquetes com os publicanos, considerados pelos religiosos os seres mais abjetos da terra, com os pecadores, considerados aquelas pessoas que ninguém queria chegar perto, que não frequentavam a sinagoga no sábado, não tinham versículos do Velho Testamento de cor, não conheciam letra por letra das leis de Moisés na Torá. Ao contrário, viviam a vida com determinada liberdade, tratavam-se com naturalidade. Para eles, tanto fazia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou o domingo, como primeiro dia da semana. Todo dia era dia para se fazer qualquer coisa que fosse conveniente, conforme a necessidade, conforme a importância. E assim os religiosos os designavam como pecadores. Não frequenta a sinagoga, a igreja, o templo, não dá o dízimo, não canta os nossos louvores, não é gospel, antes canta o que acha bonito, produzido, imaginado por qualquer composição de qualquer natureza, desde que seja bela, agradável, atraente e comova a mente na direção da alegria. Eles consideravam coisas contaminadas. Portanto, aqueles que gostavam disso eram pecadores. Mudou alguma coisa? Absolutamente nada. Continua tudo igual, tudo pateticamente do mesmo modo. E as perguntas são ridiculamente as mesmas o tempo todo. E Jesus sofreria esse povo do mesmo jeito que ele sofreu os religiosos de Israel. E para descansar teria que sair bem longe da igreja,
bem longe da sinagoga, bem longe do templo, bem longe dos crentes, bem longe dos teólogos, bem longe dos acadêmicos, bem longe dos santarados religiosos para poder descansar. E o que valeu para Jesus vale hoje para quem quer que, semelhantemente a Jesus, viva o Evangelho. Quem experimenta o Evangelho como liberdade na graça de Deus, não para a prática da libertinagem, mas para a prática da santidade espontânea, libertadora, liberta, livre e livradora de outros. Quem quer que assim seja e que viva com essa consciência de maturidade, com essa lucidez segundo a fé, justificados pela fé em Cristo Jesus, para quem todas as coisas são puras, porque o coração deles está purificado pela fé em Cristo, eles não conseguem mais se sentir bem nesse ambiente onde tudo é pecado, tudo é contágio, tudo é feio, tudo é maligno, tudo é chato, tudo é horroroso. Se torna insuportável. Parece ser um pré-requisito para o cara se tornar crente, judeu, religioso, ou de qualquer outra natureza de religião, de um Deus pessoal cheio de caprichos e de vontades humanas projetadas sobre Deus, como se fosse vontade de Deus, nada passando, nada indo além da própria construção dos projetos de capricho pessoal desses religiosos, que são todos eles, ou quase todos eles, ou a maioria deles, tarados. Para você ter um pouco de descanso, tem que sair desse meio, porque não dá. Não dá para ter saúde mental, emocional, afetiva no meio dessa loucura. É insuportável, vocês sabem disso. Aí ele sai e ele entra numa casa que não é de fariseu, nem de escriba, nem de saduceu, nem de sacerdote. Nessas casas, quem parece com Jesus não tem descanso. Nesses lugares, não dá para relaxar. Não dá. Você está me ouvindo, né? Não dá. E eu sei disso 1 bilhão de vezes mais do que você, que não sabe nada. E eu sei, absolutamente sei o que eu estou dizendo a você. E não tem ninguém em sã consciência que possa dizer que eu não saiba acerca do que eu estou dizendo a você. Porque eu sei, e o diabo sabe que eu sei o que eu estou falando. Não dá para descansar no meio desses casca grossa da religião, desses cockroaches religiosos que estão aí como baratas imortais, revirando o lixo para se alimentarem. Não dá. Aí Jesus vai para fora dessa fronteira da contaminação e da acusação e do juízo e desses olhares radioativos. Vai para um lugar considerado pagão. Vai para a região da Síria e da Fenícia, antigas e ainda em geopolíticas vigentes nos dias de Jesus, e entrou numa casa. Uma casa que a gente não recebe explicação de qual seja, mas certamente alguém que podia ser amigo dos seus discípulos, ou alguém que tenha vindo de lá e o visto pregar, curar, fazer o bem, como ele fazia onde quer que chegasse, e que fez amizade, ficou internurado e disse, ó, se um dia ele quiser descansar longe dessa confusão aqui, dessa opressão, lá na minha casa, e deixa eu dizer, a Ciro Fenícia fica bem numa região praiana linda, de onde hoje é o Líbano. Linda, praias lindas, água mediterrânea azul. É para lá que Jesus vai, para ver o mar azul, num lugar gostoso, com ondas batendo. Ele entra numa casa de um ser humano considerado pagão. E ele dá uma instrução. Ele diz que não quer que ninguém saiba. E gostaria que ninguém o soubesse. Queria que ninguém o soubesse.
É o que está dito aqui no verso 24. Queria que ninguém o soubesse. Aí vem uma expressão na sequência que eu acho uma das mais lindas. Olha só como ela é linda e diz: no entanto, não pôde ocultar-se. Você poderia repetir comigo? O texto todo diz: queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Eu acho isso maravilhoso. Desde que eu era um jovem pregador do Evangelho, com 18, 19 anos de idade na minha terra natal, em Manaus, quando eu comecei a me engravidar de Cristo Jesus e do Evangelho, essa foi uma das expressões que mais me tocaram. Coisas que Deus não pode. Foi sobre isso que eu preguei a primeira vez quando falei desse texto. Isso cresceu assim como 3D diante dos meus olhos. 3D em fogo me consumiu, me queimou. Queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se. Que coisa linda! Queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar. E a pergunta que me veio ao coração, naqueles dias de jejum, de oração, viajando, entrando mesmo na Escritura, me tornando um protagonista observador de dentro da cena. Jejuns no meu quarto, jejuns na floresta, jejuns nos igarapés, nas beiradas dos rios. Não queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se. E a pergunta é por quê? A pergunta é por quê que o Todo-Poderoso não pode ocultar-se? Em relação a quem ele não pode ocultar? Em relação a quê ele não pode ocultar-se? De quem ele não pode ocultar-se? Ele se ocultou dos fariseus, dos teólogos acadêmicos, escribas dos fariseus, dos religiosos persecutórios. Nenhum desses conseguiu achá-lo aonde ele foi. E ele foi para a casa de um estranho, ímpio do ponto de vista da religião, pagão do ponto de vista do culto genético, ariano, de DNA dos sionistas anacrônicos dos dias dele, para quem todo mundo que não carregasse aquele gene era impuro e era maligno, era torpe e era desprezível. Esses e desses ele conseguiu se ocultar. E desses ele se oculta tantas vezes quantas ele deseja. E esses só o veem enquanto ele se deixa revelar. É por isso que o profeta Isaías diz: buscai-o enquanto ele está perto. Buscai-o enquanto se o pode achar. Porque vem a hora em que ele determina se ocultar. Aí não tem teólogo, não tem religião, não tem culto, não tem louvor, não tem dízimo, não tem oferta, não tem repetição, não tem catequese, não tem catequismo, não tem dogma, não tem nada que vá fazer você encontrar o caminho dele. Ao contrário, ele disse: vocês vão ficar batendo na porta e a porta não vai se abrir para vocês. Naquele dia vocês vão ficar de fora e ninguém vai entrar. Mas com alguém à volta dessa casa que não tem o gene de Abraão, não tem DNA de natureza bíblica, não tem
nenhum traço de religiosidade, não tem cheiro de sacrifício nem de holocausto do templo. Não tem vestimentas que identifiquem a religiosidade, cheia de filactérios e de expressões de moda, de piedade, que não passa de hipocrisia e de peidade, não de piedade, mas de horrorosa e intragável peidade. Não, é uma pessoa que não tem nada disso, graças a Deus. No entanto, ele não pôde ocultar-se de alguém naquele lugar, porque havia uma mulher. E outra coisa linda é que é uma mulher. E ele não faz acepção de pessoas. Essa acepção de pessoas que você vê o cristianismo fazer, o evangelho não faz. As figuras mais interessantes do evangelho são mulheres, não são homens. É uma mulher, Maria, e Jesus disse que escolheu a boa parte que não lhe seria tirada. É uma outra mulher que derrama um vaso de alabastro em adoração enternecida. E os discípulos quiseram repreender e parar o processo. Ele disse, não a impeçais, porque em verdade eu vos digo que aonde quer que seja pregado esse evangelho do reino de Deus, essa história dela será contada para a memória dela. Ou na ressurreição de Lázaro, é a comoção das irmãs, das mulheres, especialmente de Maria, irmã de Lázaro, cheia de uma fé carregada de ternura por Jesus, para quem ele diz, o teu irmão há de ressurgir, e diante de quem, olhando para a tumba de Lázaro, ele chora. Mulheres, como diz Lucas 8, são elas que o servem, com os seus bens, com suas riquezas, com os seus tratos, com os seus carinhos. Mulheres, são elas que cuidam do corpo dele, com bálsamos, com aloés, enquanto os homens fogem e se escondem. Mulheres, desde Maria, eis aqui está a tua serva, cumpra-se em mim a loucura da tua vontade, dessa gravidez. Isabel, a criança se estremeceu no meu ventre quando eu ouvi a voz da tua salvação. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Mulheres, como Maria Madalena, Maria de Magdala, Maria do Farol. Isso é que Nagadon significa farol. E ela era Maria do Farol, aquela cidade onde tinha aquela estrutura de farol para iluminar a ponto de referência no Mar da Galileia. Foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, não foi nenhum homem. Mulheres. E aqui está a razão de Deus em Cristo não conseguir ocultar-se. E a resposta está no verso 25 de Marcos 7. Por quê? Porque uma mulher estava ali, com coração de mulher, com alma de mulher, com coragem de mulher, com a decisão de lutar como uma mulher, de ser guerreira como uma mulher, de enfrentar Deus e tirar Deus do ventre do seu esconderijo com fórceps. Foi o que ela fez. Arrancou Jesus da casa, arrancou Jesus do quarto com fórceps. Porque não era só mulher, era mãe.
Era uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo. Aí quem segura uma mulher assim? Nem Deus resiste uma mulher assim. O Evangelho já deixa claro que Jesus não aguentou uma mulher com essa bravura de paixão materna, de devoção, de instinto, de entrega, de coragem, que se alista para a linha de frente, que tem a ousadia de arrombar portas de Deus, de penetrar na reclusão do eterno e gritar, e disputar com Ele. Uma mulher. E aqui eu quero dizer, para quem esteja perguntando, e homens, não seja idiota, pelo amor de Deus. Não seja idiota. Jesus dá chance aos homens o tempo todo. Ele também entra em estado de perplexidade com alguns homens, mas dentre todos os homens machos, aquele que mais o perplexifica é um centurião romano. Também não é judeu, não é da sinagoga, não é do templo, não é da igreja, não é do dízimo, não é da oferta, não é do sacrifício, não é dos salmos, não é dos cantos, não é de nada. É só um centurião, mas que teve uma fé maior do que qualquer outro dentro das fronteiras de Israel. Por isso Jesus disse, em todo Israel eu nunca vi ninguém que tivesse tido uma fé como esta. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Natanael, nem Filipe, nem Tadeu, nem Bartolomeu, ninguém. Nem Judas, filho de Alfeu, ninguém. Nem João Batista, ninguém. Ninguém. Nunca vi, Jesus disse. E aqui, ele sai da fronteira. Vai para o lado de fora. Para a geografia da mundanidade. Penetra uma cultura considerada pagã para tentar descansar entre os pagãos, onde é mais fácil Deus não ser molestado pela idiotice religiosa do que em qualquer ambiente religioso. E o que vale para o descanso de Jesus, vale para o meu descanso, vale para o teu descanso, vale como princípio aplicável a tudo, aonde quer que haja esse espírito caninamente raivoso dos religiosos que estão nesse contexto já descrito abundantemente por mim nos últimos tempos todos. E durante todo o curso dos 51 anos da minha vida, eu não fiz outra coisa. Pois bem, uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo. Aí, o espírito imundo tem que lidar com o poder, com a força, com a obstinação, com a coragem, com a paixão, com a entrega, com a determinação desse coração de mulher-mãe. De mãe que entra no inferno. De mãe que briga com o diabo. De mãe que encara demônios. De mães que não aceitam determinações malignas como tendo natureza final em relação aos seus filhos, sob hipótese nenhuma. Está aqui essa mulher. Eu sei que se identifica com você e você se identifica com ela, na agonia que você carrega, na dor que você traz. E o que eu disse, colocando como tema, introduzindo essa história no dia de hoje, é que eu falaria sobre coisas que Jesus não pode. E dentre essas coisas que Jesus não pode, aqui está dito, não pôde ocultar-se dessa mulher obstinadamente apaixonada pela sua filhinha, possessa de um espírito maligno, endemoninhada,
mas que ao mesmo tempo tinha ouvido os ecos. Ela não teve chance de ouvir o sermão chamado da montanha sobre os Macários. Ela não teve chance de ver tantas coisas que Jesus já tinha feito aos milhares. Ela só tinha ouvido ecos distantes, mas os ecos bastaram. Como tem tanta gente que nunca ouviu nenhuma mensagem explícita, assertivamente direta, explicativa, debulhadora de conteúdos oferecidos de maneira simples, mastigável, ingerível, absolutamente facilitada, como a maioria de vocês tem. Só da minha parte, vocês têm por milhares de anos explicações sobre o Evangelho de Jesus, só não assumem porque não têm, querido. Porque tendo olhos não veem, ouvidos não ouvem, tendo o coração, todavia, o têm empedernido na alma. Mas os de fora, aos quais eu me dedico todos os dias da minha vida, e tanto mais quanto eu fique velho, mas eu me dedico aos gentios, aos pagãos, aos de fora, porque são esses que entendem até os assovios, até o sopro. Eu encontro toda hora gente para quem eu nem começo a pregar. Jesus disse: se tiver alguém que seja filho da mesma paz, aí vocês podem ficar, do contrário, sigam adiante. Porque não dá para sair fazendo misturas e escolhas de permanências em lugar onde a energia espiritual é maligna, é demoníaca. Nesses casos a gente expulsa demônios, repreende o diabo, mas não escolhe para comer, beber, para andar com ele, para ser companheirinho, para cultuar junto, para chamar de meu irmão, para frequentar a mesma igreja. Porque eu não quero essa companhia que faz mal. Do lado de fora está lotado de gente, só sentiu a vibração, só ouviu o eco, só olhou o teu olhar, só sentiu a tua presença, só observou o teu sorriso. Mas bastou, acolheu, entendeu, como esta mulher que não sabia de nada praticamente, tinham chegado a ela as vibrações, informações curtas, parcas, do ponto de vista do conteúdo, pífias, simples, apenas alusões, do tipo: ele ama, ele leva a paz, ele cura, ele não tem medo de ser tocado, ele não tem medo de gente, ele não tem medo de ser contaminado, ele não teme ficar impuro. Para ele todo mundo é igual, ele não faz acepção de pessoas. E dele vaza poder, como a gente acabou de ver no contexto antecedente. Dele vaza poder. Quem sabe, na melhor das hipóteses, tenha aí sido isto que esta mulher ouviu. Quem sabe, tudo quanto ela tinha, na melhor das perspectivas, internalizado, fosse coisas dessa leveza, mas que para ela bastavam. E eu quero parar no dia de hoje, deixando essa provocação espiritual, devocional, perguntando a você, você que vive de culto em culto, de igreja em igreja, de dízimo em dízimo, de campanha em campanha, que ora e não recebe nada, pede tudo, barganha, troca, oferece, e nada tem, como diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, nada tendes, porque nada pedis, e quando pedis,
pedis mal, pedis para esbanjardes, pedis para acumulardes, pedis para terdes bens, propriedades, commodities, pedis para ajuntardes tesouros onde a prata e o ferrugem destroem e corroem. Por isso, pedis e nada tendes. E até quando pedis, o pedido de vocês é uma blasfêmia diante de Deus. Porque, como disse o apóstolo João na primeira epístola dele, se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele realiza. Eu não tenho frustrações com relação à minha oração. Eu tento só pedir a Deus aquilo em relação ao que eu já ouvi o amém de Deus em Cristo Jesus. Tento só fazer orações em relação àquilo que eu já vi Jesus atendendo, respondendo, dizendo amém. Como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, em Cristo nós temos o amém de Deus. No Evangelho nós sabemos a vontade de Deus, ou seja, o que é equivalente a dizer nós sabemos aquilo para o que Jesus diz sim. E Jesus sempre diz sim. Para um ser humano quebrantado, contrito, instintualmente agressivo no seu desejo paterno, materno, humano, de dizer: nenhum diabo vai arrebatar meu filhinho, minha filhinha. Ninguém.